E vamos agora a mais uma entrevista, vamos falar um pouco de emoções. Como as emoções podem influenciar na aprendizagem de crianças e adolescentes na retomada agora das aulas. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o professor que é neurocientista e neuroeducador, Alexandre Rezende. Boa tarde, professor Alexandre. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, para falar de assuntos muito importantes, para esse início de ano, desse início de retomada de aulas. Boa tarde, professor. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo bastante informações de utilidade pública e falar um pouquinho de emoções, ainda mais esse momento que a gente vive, como você acabou mesmo de falar, isolamento social, crianças em casa, voltando agora para a escola. Mas antes de adentrar nesse assunto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que é neurociência, explicar detalhadamente como funciona isso no nosso organismo. A neurociência, é um assunto, que a gente vive, eu pelo menos vivo 24 horas por dia, Eu sempre costumo usar no singular, a neurociência, porque é a ciência que estuda o sistema nervoso. Ou seja, tudo que está relacionado ao sistema nervoso, tudo aquilo que, uma vez que a gente possa estudar, a gente possa aprender um pouco mais como funciona o nosso cérebro, as respostas emocionais, as respostas sensitivas, como os sistemas sensoriais trabalham para as nossas respostas. Portanto, a neurociência ela engloba todas as áreas. Ela surgiu basicamente da biologia, então por isso que temos sub-áreas que a gente fala dentro da neurociência, neuroanatomia, neurobiologia, neurofisiologia e tantas outras que se agregam, que se juntam dentro dessa grande ciência, inclusive filosofia, matemática, temos várias áreas até que você fala que não tem nada a ver com a neurociência e tem tudo a ver, na verdade, porque ela está explicando como o nosso cérebro está funcionando, como ele está respondendo em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Eu gostaria até de pegar esse gancho aí do senhor para entender melhor esse funcionamento do cérebro em relação à energia positiva e à energia negativa. O que a gente pode explicar para o nosso espectador em relação a isso? Isso é um ponto muito importante, energia positiva ou situações positivas, situações negativas. Numa pandemia que estamos passando, não podemos nem usar ainda o passado, estamos passando ainda esse problema de pandemia, as informações, fake news, ou seja, ideias extremamente negativas, pessimistas, Acabávamos de falar agora da questão da vacina, quando saiu a questão da vacina, já veio a questão, não vai ter seringa para todo mundo, Não vai ter agulha para todo mundo. Essas situações, elas geram processos de estresse no nosso cérebro. O processo de estresse é bastante complicado. Ou seja, uma vez que o nosso corpo responde a algo negativo, ele vai responder no sentido assim, vamos ficar preparados para suportar essa situação difícil e às vezes isso é um problema. Por quê? A resposta ao estresse ela está diretamente relacionada à liberação de alguns hormônios, entre eles o cortisol. E o cortisol, ele se faz a gente segurar a onda no estresse, mas o cortisol ele é um anti-inflamatório. Ou seja, se ele é anti-inflamação, ele está reduzindo a ação do nosso sistema imunológico. Portanto, excessos de cortisol por muitas energias negativas, vamos até usar o mesmo termo que foi colocado aqui, essas energias negativas vão promover toda uma resposta de preparo respondendo para suportar esse estresse. Portanto, o cortisol vai estar presente. O cortisol presente, ele faz a gente suportar, mas ela pode prejudicar muito o sistema imunológico. Por isso que quando passamos situações muito difíceis, depois que a gente resolve, muitas vezes nós adoecemos, ficamos doentes, pegamos gripe com mais facilidade, estoura ferida na boca, tem gente que tem problema no estômago, às vezes parece manchas no corpo, parece aquelas hematomas, e você nem sabe o que você fez para fazer, muitas vezes tem a ver com o estresse. E uma coisa bastante complicada, quando você está trabalhando com situações muito negativas, o cortisol prejudica as nossas memórias. Aí imagina, voltando às aulas estressado, estando em momentos de muito estresse, estudo estressado complica a formação de memórias. O esquecimento é muito comum quando nós estamos muito estressados, quando nós estamos muito influenciados por situações
negativas. Já as positivas, né, como foi colocado nos dois lados, vamos falar, as energias positivas ou as situações positivas, elas vão nos motivar, elas vão ativar as nossas vias motivacionais, que dentro da neurociência chamamos de vias mesolímbicas dopaminérgicas. Dopaminérgica significa o neurotransmissor dopamina, o neurotransmissor do prazer, o neurotransmissor que está diretamente relacionado à recompensa. Então, quando nós estamos motivados, quando nós estamos felizes, nós estamos, então, com as vias de recompensa mais ativadas, e é isso que nós queremos, né? Quando situações positivas estão presentes em nossa vida, é aí que nós queremos manter, por exemplo, o nosso aluno, nos manter nessa situação, e é isso que queremos, né? Situações positivas vão nos motivar, vão gerar substâncias neuroquímicas, né, neurotransmissores do prazer, da felicidade, vão nos manter mais atentos, mais focados naquilo que queremos. Então, essa basicamente é uma balança, né, que nós fazemos. As situações negativas nos preparam para enfrentar aquela, mas temos consequências, assim como as positivas. Tudo isso envolto tem que lembrar sempre. Nós somos muito mais influenciados para as energias negativas do que as positivas. Marcas dos nossos ancestrais, nossos antepassados, que, graças a essa tendência de olhar para o lado negativo das coisas, garantiu a nossa sobrevivência. Mas hoje nós não precisamos mais estar dessa forma. Então temos que sempre trabalhar, olhar para o lado positivo, buscar as energias positivas para termos uma qualidade de vida cada vez melhor. Ô professor, então o senhor acabou de esclarecer aqui: energia negativa, produção de cortisol. Energia positiva, exato, elaboração de dopamina. Agora volta às aulas. As crianças com certeza agora vão muito ter pressão, principalmente pelo tempo perdido em casa, que já foi provado que o ensino fundamental, as crianças acabaram regredindo. Como que os pais podem tratar dessa situação e trabalhar o cérebro das crianças para que elas não ficam tão prejudicadas e conseguir dar um up nos estudos delas para elas voltarem à rotina normal antes da pandemia? Uma coisa extremamente importante é a palavra paciência. Esse é o primeiro ponto. Os pais têm que ter paciência, porque lembrar que criança, vamos falar de criança, tá? A criança, ela tem uma plasticidade, uma capacidade de adaptação e aprender e reaprender com muita facilidade. Embora tivemos toda essa defasagem no ano passado, isso dá para ser recuperado com grande facilidade nas crianças, ou seja, elas vão voltar, elas vão retomar, os professores vão ter que também ter bastante paciência e fazer retomada dos assuntos para acertar, mas os pais, principalmente, têm que trabalhar no sentido de motivar a criança, estar com a criança, manter rotina, extremamente importante, fazer com que a criança desenvolva a rotina, principalmente aquelas que já estão conseguindo ir para a escola presencialmente. Manter a rotina é muito importante, porque vai fazer o cérebro entender que é o momento da aula, o momento do estudo, fazer a tarefinha e tudo mais, o momento de comer nos horários certos, principalmente agora dormir principalmente. As crianças precisam ter regras, né, dentro da sua rotina diária para que ela possa ter sonos de qualidade, porque o sono é uma garantia de formação de memórias. Então, os cuidados, principalmente no período noturno, com celulares, tablets, computadores, né, até a própria televisão, fazer com que essa criança ela consiga parar de usar esses equipamentos 2 horas antes do momento que ela vai dormir, porque a luz azul é provada, ela prejudica a produção de um neurohormônio chamado melatonina. Esse neurohormônio é extremamente importante para fazer os controles de ciclos de sono que nós temos. Se você usar equipamentos, isso vale para adulto também, tá? Não é só criança. Se você usar até muito tarde esses equipamentos que têm muita luz azul, você prejudica a produção dessa substância e prejudica o sono. Mesmo que a gente fale assim, não, eu já estou acostumado, tal, automaticamente você está acostumado a dormir mal, a ter um sono não tão reparador. E isso para a criança conta muito. Então, rotina, né, ter a paciência com a criança para ela ir se readaptando e ter consciência. A capacidade de adaptação de uma criança é incrível. Ela vai, com certeza, ela vai conseguir recuperar qualquer coisa que ficou defasada, porque ela vai conseguir fazer novos circuitos, os neurônios vão se adaptar. Tá? Isso se vale, a criança vale para adulto também. Né? Então, que tenha paciência para ir aos poucos ir retomando e fazer com que essa criança ela consiga, aos poucos, ir se adaptando e automaticamente aproveitando
a todo esse momento, no momento de aprendizado que a escola vai gerar esse ano, e eu tenho bastante fé que isso aí vai normalizar. Eu tenho bastante fé, agora o primeiro semestre ainda vamos ter umas restrições, mas quem sabe já no segundo semestre a gente consiga já normalizar toda essa situação. Professor, existe alguma dica para treinar o cérebro, para ele ficar mais rápido, mais inteligente, e principalmente nas crianças? A ferramenta mais, vamos falar mais óbvia, vou até falar óbvia, que temos para melhorar a nossa rapidez de pensamento, aumentar a nossa inteligência é a leitura. Crianças já alfabetizadas, elas precisam ser cada vez mais estimuladas à leitura, porque quanto mais elas lerem, mais elas vão alimentar o cérebro e mais elas vão poder gerar raciocínios, vão poder gerar situações de aprendizagem. Né? Eu poderia falar assim, não, você pode fazer tal coisa, ou comer tal coisa, tomar tal coisa. Isso não existe, na verdade. Na prática, o que vale mesmo é justamente a atividade intelectual constante. Qualquer pessoa precisa manter rotina de estudo. Ou seja, você assistir uma boa aula é importante, mas é extremamente importante o trabalho pós-aula. Isso é muito importante. Cada vez que você faz isso, você faz como se você subisse mais um degrauzinho dentro da escalada da sua aprendizagem. E isso vai fazendo com que você se torne cada vez mais inteligente, ou seja, vai conseguindo ter circuitos cerebrais que consigam se comunicar com cada vez mais eficiente e resolver problemas com agilidade, conseguir ter abstração, conseguir interpretar coisas. Isso só é feito com muita leitura, muito estudo e, logicamente, como eu já disse, qualidade de sono, que tem que englobar tudo isso. Então, você receita mágica, vai tomar uma pílula, né? Vou tomar uma Ritalina lá para melhorar. Não faça isso. Esses medicamentos são medicamentos que são direcionados somente para problemas específicos, né? Relacionados ao déficit de atenção, hiperatividade e tudo mais. Só que esses medicamentos, quando são tomados sem necessidade, você pode dar uma sobrecarga e isso pode dar um efeito contrário, tá? Então, isso é muito importante deixar destacado aqui também. Professor Alexandre Rezende, o nosso tempo está quase esgotado aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. Peço que o senhor responda para a gente aqui de uma forma mais rapidinha, se possível. Professor, em relação às pessoas mais idosas, essas pessoas conseguem ter uma regeneração dos seus neurônios? Elas conseguem envelhecer tendo uma cabeça legal? Sim, elas conseguem, só que regeneração não ocorre. O envelhecimento naturalmente ocorre declínio cognitivo, tá? Isso é uma coisa natural. Agora, a atividade cerebral constante, leituras, atividades com bordado, pintura, tudo que exija a parte cerebral e atividade física e boa alimentação são as receitas para ter um envelhecimento perfeito, um envelhecimento com qualidade, que é isso que a gente deseja para todos os idosos. Professor Alexandre Rezende, neurocientista e neuroeducador. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Um grande abraço a todos. Tá bem, muito obrigado. Obrigada, professor. Muito interessante esse assunto, né, Línia? Muito. Porque hoje em dia, né, a gente percebe assim que a neurociência vem mostrando vários caminhos de entender melhor o pensamento do ser humano, né? Por exemplo, hoje em dia, quando a gente vai no comércio, né, existe ali pesquisas dentro do comércio que mostram os lugares, por exemplo, numa gôndola do supermercado que a gente costuma olhar com mais frequência, né? Determinadas cores que atraem mais a gente a comprar ou atrai a gente, ou passa uma repulsa que a gente tem vontade de ir embora do estabelecimento comercial. Comer, inclusive, né? Comer, sim, né? Sim, então, sim. Eu acho interessante quando o professor Alexandre Rezende fica explicando isso pra gente, porque a gente entende a complexidade do ser humano, o quanto as pessoas não são iguais, cada pessoa reage de um jeito, né? Sim, sim, sim. Inclusive ele falou, o nosso cérebro é que comanda tudo, né? Infelizmente o nosso cérebro, a parte negativa, como você perguntou hoje, está muito mais presente do que a positiva. Principalmente quem tem filho, eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso para poder passar mais positivismo para nossas crianças, certo? Exatamente.